boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast A Evolução Natural. Hoje com um tema bastante aquecido e interessante, que é sobre cybersecurity. A gente vai mergulhar nesse tema com dois especialistas, começando pelo Fábio Matsui, que é o nosso sócio e responsável pela área de Investment Bank aqui da Galápagos, e o Rogério Reis, que é um especialista nesse assunto, já vendeu mais de 5 empresas dele e também é nosso senior advisor quando se trata de aquisições e fusões desse segmento, certo, Rogério? Perfeito. E aí, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem rapidamente um pouquinho a história de vocês, para a gente mergulhar nesse assunto que tá quente, né? Deixou de ser uma pauta de TI para ser realmente uma pauta estratégica nas empresas. Meu nome é Fábio Matsui, eu sou um dos sócios da Galápagos, também fui sócio fundador da Cypress, era uma das principais boutiques investment banks do Brasil. Em 2022 fizemos uma transação com a Galápagos e viemos criar aqui o investment bank da empresa. Hoje eu sou um dos responsáveis pela parte de tecnologia, todos os deals aí de cybersecurity e tecnologia acabam vindo para a minha área. Obrigado pelo convite. Eu sou o Rogério Reis, como você mencionou, tenho 30 anos de experiência aí no mercado de cybersecurity, empreendendo nessa área principalmente. Como você mencionou, vendi 5 empresas, 4 aqui no Brasil, uma lá nos Estados Unidos. E hoje eu sou advisor estratégico na área de cybersecurity, tanto para o consumidor final, né, para bancos, empresas de varejo, para empresas públicas também. Sou advisor de empresas de cybersecurity, dos cybersecurity providers. Sou conselheiro de 14 empresas de cybersecurity aqui no Brasil e também advisor de fundos de private equity, venture capital, além de senior advisor aqui da Galápagos Capital. Legal, vai ser bom esse papo aí, porque vocês estão bastante antenados e especialistas no assunto. E aí eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que é importante para a gente contextualizar. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de cibersegurança deve crescer de 193 bilhões em 2024 para mais de 560 bilhões até 2032. Apesar do crescimento, né, a gente ainda vê que muitas startups continuam investindo em soluções hiper especializadas, como segurança para SaaS, dados e aplicações em nuvem. Eu queria entender o que que vocês acham, e acho que aqui é até mais para o Rogério, o que que você acha que impulsiona esse movimento e qual o papel dessas pequenas empresas nesse cenário tão fragmentado? O mercado de cybersecurity ele tem uma característica que as empresas que compram soluções e serviços de cybersecurity não colocam todos os seus investimentos, todo o seu risco relacionado à cybersecurity na mão de apenas um fornecedor. O mercado prefere comprar de gente especializada em cada uma, vamos dizer assim, das sub-áreas de cybersecurity, que são diversas. Então, a gente tem application security, tem a parte de identidade, de cloud security, É né? difícil achar uma empresa que contemple tudo isso, né? A gente costuma até dizer que no mercado de cybersecurity, falar de uma empresa que é o one-stop shop virou motivo de piada. O mercado não aceita uma empresa. Sabe tudo, não é especialista de nada, né? Exato. E como todos esses assuntos eles são muito complexos, né? Eles são muito profundos, cada um deles. Então, existe essa característica, né? E isso explica um pouquinho dessa fragmentação. Existem até empresas globais que elas, vamos dizer assim, têm um portfólio mais abrangente, mas o portfólio fim a fim a gente praticamente não tem nesse mercado. Aí eu acho que é para você, Fábio, agora, com toda a tua expertise de M&A, a gente viu grandes empresas agora acelerando aquisições nesse setor, né? Google, Microsoft. O exemplo recente foi até a Wiz, que foi uma das maiores aquisições, se não a maior, pela Alphabet, por 32 bilhões. Qual que é o impacto, né, dessas big techs para as empresas menores e mais especializadas? Como que você está vendo também esse segmento tão aquecido nesse setor de M&As, e você acha que elas acabam sufocando a inovação ou de alguma forma traz mais visibilidade para o setor para trazer ainda mais aquisições e fusões? Com certeza traz mais visibilidade, né? Agora a gente tem que lembrar que essa transação que você falou do Google com a Wiz,
é uma transição global de uma empresa bastante grande, uma Big Tech. A realidade aqui no Brasil são de transações menores. E até eu estava comentando com o Rogério no café, que ainda são poucas as empresas de cybersecurity de tamanho relevante assim, acima de 50 milhões de faturamento que existem no Brasil, no ano. Nossa. Ainda existe uma lacuna de adoção pelas empresas no mercado, de entender que cybersecurity é muito importante, muito crítico para o negócio. É que, na verdade, a gente vê muitas das empresas só fazendo isso quando o problema aparece, né? O brasileiro, ele só se estrutura depois que acontece, não tem um plano de contingência antes. A gente tem grandes empresas que já deveriam estar fazendo, mas, assim, a gente vê que está no estágio 1 ainda de cybersecurity, certo? Exato. E haja visto também algumas transações que vem acontecendo aqui no Brasil. A gente mesmo assessorou a Protega na venda para a Stefanini. É um player aí de cybersecurity. Tem um outro player, que é a Thales, que está fazendo também uma transação, a Joy Venture, com um player relevante aqui desse mercado. Mas tirando isso, assim, não é como, por exemplo, pega o setor de tecnologia, que é responsável por pelo menos 25% do número de transações de M&A no ano. Você tem uma transação a cada semana, no mês você tem 10, 15 transações. Em cybersecurity, se você tiver 2, 3 no ano, é bastante. Já está aquecido. Já está aquecido. Quer complementar, Rogério? Voltando para a tua pergunta, né, relacionado ao mercado, né, com as Big Techs querendo fazer parte, né? O mercado de cybersecurity está crescendo de uma forma explosiva. Você falou dos números logo no início e obviamente, todo mundo está querendo participar de alguma forma. Cybersecurity virou um pilar importante, né, na transformação digital, fazer transformação digital. Melhor estratégia nas empresas, ou deveria estar já, né? Sem dúvida que é uma questão estratégica, porque você fazer transformação digital, colocar a tecnologia no teu core business e colocar essa tecnologia de forma insegura, né, pode significar o fim do teu negócio. Exato. Então, sem dúvida nenhuma, que é alguma coisa bastante estratégica. Agora, a gente ainda está para ver um movimento de uma Big Tech comprando uma empresa de cybersecurity que realmente tenha dado muito certo. A gente viu movimentos, por exemplo, da Intel com a McAfee, que a McAfee, que era talvez na época o player número 1 do mundo, né, deixou de ser relevante. Assim como transações... Engoliu, né? A Intel meio que engoliu e a McAfee ficou perdida ali no... Ficou perdida em termos de estratégia, ficou perdida por conta também da relevância dentro do business principal. A gente viu isso acontecendo com a IBM em algumas aquisições que ela fez, como por exemplo da ISS. Acaba que, como a gente falou há pouco, o mercado consumidor, ele dá muito valor para aquela empresa especializada no assunto, né? E aí, quando eu vou falar, poxa, eu vou adquirir uma solução de cybersecurity de quem? Google. Poxa, mas o Google, cybersecurity, parece que essas coisas não se falam. Não é o posicionamento da marca, né? Vamos falar assim. Exato. E olha que o Google já comprou a Mandiant, comprou agora o Wiz, mas mesmo assim, né, a gente enxerga mais isso como um movimento de vender soluções security by design, né? Então, eu estou te vendendo uma solução mais cara Google, mas é uma solução segura, e não esse cara como um player na área de cybersecurity. Bom, aí a gente também tem casos como a compra da Darktrace pela Thoma Bravo, são exemplos de aquisições bem sucedidas. E aí eu queria trazer mais para o mundo real, quais foram os principais fatores que vocês viram nos casos de aquisições de empresa de cybersecurity que realmente funcionaram. Acho que você, até pegando um gancho do que você falou, porque a gente trouxe aqui exemplos de empresas que talvez não tenham funcionado muito. Quais são esses casos que estão funcionando, né? O que fizeram essas fusões gerarem tanto valor? Legal. Quando a gente fala de uma tese de investimento em cybersecurity, pode ser uma tese de consolidação de mercado, enfim, ou qualquer outra, eu acredito muito que a tese de cybersecurity ela é muito mais uma tese de escopo do que de escala.
Ou seja, você tem que montar muito bem esse Lego para mostrar para o mercado um posicionamento que o mercado entenda. Porque quando você mostra um posicionamento para o mercado, né? Eu brinco, né? Você quer criar... tem uma tese de consolidação, tem umas teses aí de consolidação, por exemplo, rolando aqui no Brasil. A gente quer criar um elefantão da cybersecurity, uma empresa grandona de cybersecurity. Eu brinco, legal, mas esse elefante tem que ter tromba, orelhão, rabo, 4 pernas. Não pode ser um negócio, né, uma coisa só grande, mas que o mercado não entenda. Então, por que eu te falo isso? Porque, mais uma vez, o consumidor na área de cybersecurity, ele quer entender como que essa empresa tem todas essas capacidades e como que essas capacidades se encaixam. Muitas vezes não é só um questionamento da capacidade, mas também existem áreas até conflitantes dentro da própria cybersecurity. Então, por exemplo, uma empresa que faz diagnóstico, né, que estabelece um plano diretor de segurança, né, e essa mesma empresa vende as soluções, né, ela, né, no mínimo, tende a acontecer um conflito de interesse. Como é que eu vou indicar uma solução que eu mesmo que vendo, né, e além da questão da especialização. Então, assim, as teses, você falou de Thoma Bravo, por exemplo, é um caso ali bem diferente porque eles mantêm muito a identidade das empresas. O sócio passa a ser Thoma Bravo, mas as empresas adquiridas, além delas fazerem sentido entre si, elas permanecem com o seu DNA, com o seu foco, com o seu posicionamento para o mercado. Então, isso... Ele deixa elas independentes, né? Deixa independente. Então, isso é um exemplo, né, de uma comunicação para o mercado, de alguma coisa que faça sentido, de uma coisa clara, né? E as teses que foram, infelizmente, bastante teses que não deram certo, foram justamente as teses que começaram a confundir o mercado. Não sabiam mais o que era aquela empresa ou onde aquela solução se encaixa dentro da proposta de valor daquela empresa. Eu acho que até também, pensando do lado da empresa que vai comprar, a consumidora, também é tudo muito novo, né? Assim, você tem uma área de tecnologia que o próprio CTO ainda está aprendendo a permear este ambiente de cybersecurity. Você tem o CEO, que também é um cara muito de negócio e às vezes ainda não está muito por dentro de tecnologia. Aí você chega na empresa, peraí, o que são essas todas soluções? Não está conversando com o que eu quero, se perde tanto de um lado quanto de outro, né? E acho que, adicionando o que o Rogério falou, eu acho que tem uma questão muito importante, que é cybersecurity. Não dá para ter uma pessoa tocando uma unidade de negócio de cyber ou uma empresa de cyber que não conheça a fundo cybersecurity. Aquele conceito de CEO generalista, eu acho que não se aplica aqui. Porque pode se aplicar, mas ele tem que ter uma pessoa de cibersegurança do lado dele e que ele confie que ele consiga estar implementando, executando as ações que essa pessoa entende como correta. Os M&As que deram certo hoje, até hoje, pelo menos no Brasil, foram alguns investimentos de fundos de private equity ou de defesa que acabaram investindo em algumas empresas e aí eles deixam a empresa se tocar à parte, da mesma forma como ela já vinha fazendo as operações, injeta capital e ajuda a dar mais governança. Esse é um ponto. O outro ponto são aquelas empresas que adquiriram empresas de cibersegurança num sentido real, que exista, né? Não é montar um pupurri de empresas que não se conversam e tenha uma unidade de negócios exclusiva para a cibersegurança. Porque se você, como a gente estava falando aqui, a hora que você coloca numa empresa grandona uma área de cibersegurança que vai representar o quê? 5%? 1% da Ela não receita, é mais o core business, ela né? não é mais core business. E aí ela deixou de ser relevante e deixou de ser prioritária na agenda de decisões e de desenvolvimento da empresa. Bom, e aí eu acho que vamos agora trazer um pouco aqui para a inteligência artificial, que eu acho que também não tem como a gente não falar, né?
Eu acho que os investimentos têm se concentrado em IA, proteção de dados, identidade digital, né? Toda essa gestão de vulnerabilidade que a gente tem visto. O que vocês veem como as áreas mais promissoras para investidores em cybersecurity hoje e talvez a inteligência artificial? O que vocês estão vendo nisso? Olha, quando a gente fala de inteligência artificial em cybersecurity, assim como em diversas outras áreas, é mudança total de patamar. E a inteligência artificial, ela permeia todas as outras áreas de cybersecurity. Ela não é uma área à parte, ela permeia todas as outras. E, respondendo objetivamente a tua pergunta, quais são as áreas mais quentes, né, para investimento? Sem dúvida, são identidade, gestão de identidade, cloud security, né, toda a segurança no ambiente de cloud, e, por último, application security. São as três áreas que crescem mais de 20% ao ano. O mercado de cybersecurity cresce ali entre 12% e 15% ao ano. E essas três áreas, né, que são as áreas mais emergentes, vamos dizer assim, crescem mais de 20% ao ano. E por que isso está acontecendo? Porque primeiro veio o movimento de cloud, né, não de cloud security, de cloud como um todo. Então, todo mundo começou a ir para cloud. Então, obviamente, quando você tem esse shift, você tem uma necessidade de fazer a segurança nesse novo ambiente. Então, é um mercado novo que se abriu e que está sendo cada vez mais explorado com os seus novos desafios. Nesse movimento, quando você vai para a cloud, acontecem duas coisas. Primeiro, tudo vira software, porque está tudo na cloud, então, né, você não tem mais aquela relevância do hardware, tudo virou software, tudo virou aplicação, virou, vamos dizer assim, definido por aplicação, então você começa a ter mais ainda necessidade de fazer a segurança da aplicação, daí vem o application security. E quando você vai para a cloud, principalmente depois da pandemia, você vai para qualquer lugar, né? Tem o home office, né? Quer dizer, uma parte da empresa está na casa do funcionário também, etc. Você tem o dado, a infraestrutura da empresa em todos os lugares. Então, quando você faz isso, você quebra o perímetro. Antigamente, você tinha a rede interna e você tinha a rede externa. Então, a rede interna era ali o meu firewall, o meu sistema de proteção, que está dentro de casa, eu confio, né, está sob controle, e a partir dali é a internet, é a zona que eu não confio, é o perímetro que eu não confio, eu estou me protegendo contra esse perímetro. Hoje já não tem mais isso, a rede interna ela se pulverizou, né, dentro do ambiente da empresa, nos data centers, na cloud, na casa do funcionário, nas aplicações SaaS. Então, o perímetro foi dissolvido, e aí, dissolvendo o perímetro, existe uma frase de cybersecurity que é: a identidade é o novo perímetro. Então, quando você entra num sistema e se identifica, se autentica, digita lá o seu usuário, sua senha, apresenta um token, faz reconhecimento facial, nesse momento é definido o teu perímetro. Ou seja, você pode acessar isso, não pode acessar aquilo, né? Então, como se define o perímetro a partir da identidade, a identidade ganhou uma relevância absurda. Então, você garantir que aquela identidade, aquela autenticação, aquele processo de autorização, ele é seguro, virou a diferença entre você estar seguro ou não estar seguro, porque já que você não tem mais perímetro, você está confiando na identidade. Então, essa área de Identity Security ganhou relevância. Então, movimento de cloud, aplicação, identidade, isso tudo trouxe esses três mercados, vamos dizer assim, para a crista da onda. Eu vou fazer uma pergunta até de usuário, tá? E qualquer coisa a gente corta. Mas eu vou fazer uma pergunta como usuária mesmo, que talvez quem esteja ouvindo possa ter a mesma pergunta que eu. Eu uso bastante inteligência artificial, muito como um assistente, que eu acho que é o que está evoluindo. E tudo que acontece eu registro. Eu tenho eu tenho o Follow, o chat. E eu dei um nome, eu vou lá e falo tudo que acontece, eu subo documentos para ela ir ganhando mais ainda inteligência sobre mim, sobre o que eu faço. Mas existe, claro, uma preocupação aqui de segurança, porque no final do dia ela sabe mais da minha vida do que eu, né? E sabe até muita coisa da empresa do que muita gente da empresa. Como que a gente está olhando para a cibersegurança dentro da inteligência artificial? Então, esse é um Application? desafio novo,
né? Porque o que você trouxe é a questão de você compartilhar ali informações confidenciais, eventualmente, com uma plataforma de inteligência artificial, E né? mesmo que paga e que tenha minimamente um perímetro seguro, né? A informação foi. Sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação nova, né, Das empresas que as como um todo, empresas, sem dúvida nenhuma, mas eu te diria assim que a boa notícia é que em cybersecurity, hoje existe solução para tudo, inclusive para isso, né? Porque você pode, com soluções de DLP, que são soluções de prevenção de perda de dados, né? Você pode determinar o que pode e o que não pode ser compartilhado com o mundo externo. Não só, né, a inteligência artificial é porque é alguma coisa que está nova, está todo mundo falando, mas todo mundo hoje tem um Google Drive, tem um Dropbox, né? Todo mundo compartilha informações por e-mail, todo mundo tem um Gmail, né, que manda informações daqui para lá. Então você consegue hoje, tecnicamente, controlar tudo que pode sair, vamos dizer assim, para uma aplicação como essa. Além de todos os outros controles que existem comportamentais, né, de treinamento das pessoas, porque muitas vezes a gente, o usuário, né, você falou que estava fazendo uma pergunta de usuário, né, então o usuário ele não entende se aquilo ali é um risco ou não é. Então ele precisa ser treinado, né, e isso Tem um também é papel um da controle. empresa, e aí esse papel, ele é muito do CISO também? O CISO ele é o cara que orquestra isso tudo, né? né? A gente não pode confundir o papel do CISO como o cara que é responsável, né, por tudo. Não, claro que É, não, porque a empresa ela tem que estar com a cultura e ser embaixadora disso, né? Sem dúvida, esse é o Ele ponto. vai levantar a bandeira, mas todo mundo tem que levantar junto, né? Exatamente. Ele coloca o risco na mesa. Agora, quem vai tomar a decisão se vai aceitar aquele risco, se vai mitigar aquele risco, se vai terceirizar aquele risco, que é o caso do seguro cibernético, né, é quem manda na empresa, é o decisor, né? A única coisa que não pode acontecer com risco é ser ignorado. Então, o papel do CISO é justamente colocar os riscos na mesa, informar todos daqueles riscos, dizer, né, os caminhos, agora a decisão não é dele, né? Eu acho que tem um outro ponto que abre uma lacuna muito grande para novas empresas surgirem e novos M&As acontecerem também, que é a questão de a AI também está sendo utilizada pelos invasores, pelos hackers. E com isso, quantos boletos você já recebeu por e-mail que parecem hoje cada vez mais com boletos que você paga normalmente? Sim. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que checar qual que é a URL, da onde que vem, aquilo está compatível com o que eu recebo ou não? E, em última instância, pegar e ligar para quem está cobrando de você para ver se é deles mesmo. E eu acho que surge o inverso. Como é que você cria empresas que tenham algoritmos que te ajudem a identificar previamente o que é falso e o que não é falso? Então, acho que tem muita coisa aí para andar, muita coisa para evoluir. Muitos capítulos aí que a gente vai ver da IA, porque a gente está num mundo de não verdades, né? Vamos dizer assim, para não dizer outras palavras. Então, por conta da IA, né? Você não sabe. Hoje você abre o Instagram, você não sabe se aquele vídeo é realmente o Trump falando, se foi o Papa que estava vestindo, na época, né? Teve uma foto do Papa vestindo uma jaqueta, que todo mundo, nossa, como ele tá pop. Não era ele, e ficou todo mundo falando que é. Então, assim, é difícil a gente saber ou não o que é, e eu acho que vai ser o caminho, né? Da gente realmente conseguir identificar com a própria IA o que é e o que não é, né? Um ponto só adicional em relação à IA, na minha opinião, para o público em geral, a fase que a gente está vivendo da IA é a fase da negação. Sim. Todo mundo, quando a gente fala da média das pessoas, está reagindo à IA como assim, essa tecnologia vai tirar meu trabalho, né? Essa tecnologia veio para destruir. Como foram todas as revoluções industriais, né? Exato. Então, assim, a gente está na fase da negação, né? E muitas vezes, eu sou muito ativo no LinkedIn e eu vejo muito post, assim, quando a gente tem um post
detonando a IA, você tem milhares de curtidas, centenas de comentários, todo mundo batendo palma. E quando você tem um post dizendo, cara, olha só o poder disso aqui, a reação é muito mais tímida. Porque, claro, que está todo mundo aqui querendo que não dê certo, né? A média, né? E tem gente que ainda tem vergonha de dizer que tá Que usando, está usando. porque parece que te tirou a sua inteligência e você tá usando agora só a inteligência do outro. Exato. Ou parece que está apoiando aquele movimento que vai destruir a humanidade e tal. Mas a grande verdade é que quem está usando IA, de fato, que não são os chats GPT da vida, já está tirando muito proveito. A gente não pode esquecer que o último prêmio Nobel de Química, o cara ganhou porque descobriu, né, novas moléculas, etc., utilizando IA. A gente teve, acho que nesse mês agora, um jovem, o cara tem 18 anos, ganhou 1,4 ou 1,8 milhões, porque ele mapeou centenas de novos objetos no universo utilizando IA. Então, você tem empresas da área médica, da área de biomedicina, etc., descobrindo, né, curas de doenças, obviamente que para isso virar efetivo, né, existe todo um processo de testes, etc. Catalisou todo o processo. Mas você vê que essa galera está usando de fato IA, né? E a outra galera aqui que está com medo de perder emprego está na fase do negacionismo ainda. E até a gente que teve aqui um Giro Business, lembra com o Kleber Moraes, da AWS? Ele comentou que o número de ataques que a AWS sofre por mês era de 1 quatrilhão de ataques. Nossa. Como é que você consegue fazer com que humanos consigam separar o que desses 1 quatrilhão de ataques foram realmente ameaças e o que não foi? É impossível. Então, a AI vai ajudar muito a fazer essa seleção joio de trigo e atacar exatamente aquelas que são realmente ameaças compatíveis. Acho que tem muita coisa que a gente vai ver. Eu tenho essas conversas às vezes lá em casa e eu fico pensando, daqui a 10 anos, assim, é outro mundo. A gente vai vivenciar um outro planeta Terra. Outro mundo. A gente, na verdade, já está vivenciando, né? Se a gente comparar. Sim. Agora, tem uns vídeos no Google chamado Did You Know? Acho que tem 4 versões. E ele fala, né, trazendo dados que impressiona. Tipo, hoje o que a gente gera de informação, que a gente gerava de informação em 100 anos, no século passado, no século retrasado agora, a gente precisa hoje de apenas uma semana para gerar a mesma quantidade de informações. Então, esse mundo exponencial a gente já está vivenciando. Agora, esse mundo exponencial de hoje, ele vai ser outro daqui a 10 anos, principalmente com a inteligência artificial, que para alguns está como a descoberta do fogo, a descoberta as grandes descobertas da humanidade. Bom, para a gente ir finalizando aqui nossa conversa, eu acho que a gente focou até bastante nessas questões de como estão acontecendo os M&As, e aí eu queria até para quem está ouvindo a gente, para quem está pensando em comprar ou vender uma empresa de cybersecurity, qual que é o primeiro passo, né, para garantir que essa negociação seja bem sucedida? Quais são esses processos de M&A? Quais são os fatores que a gente considera mais importante, né? Você que está ali na ponta. Tanto do ponto de vista operacional, que eu acho que o Rogério pode ajudar bastante, mas tanto do ponto de vista estratégico. Sim. Acho que, primeiramente, a empresa precisa saber exatamente para onde ela vai, qual que é o posicionamento dela e quais são as lacunas que estão faltando, seja de escopo ou seja de escala. Então, como é que eu monto um Lego que seja coerente com a minha estratégia? E aí, isso passa por identificar quem são os potenciais alvos para aquisição e, nesse momento, a partir do momento que você identificou, nem todo mundo vai querer vender naquele momento. Então, você tem que avaliar quem que são as empresas que estão disponíveis para conversar, entender as preocupações e aí você criar um deal. A beleza e para alguns não tão belo no M&A é que não existe uma transação igual a outra. Não tem receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Você tem que começar a conversar, entender as preocupações de cada lado e tentar chegar num modelo que endereça essas preocupações e enderece as expectativas que cada lado tem, em termos de preço
e em termos de cláusulas e condições aí da transação. Até porque a gente estava falando aqui, vai que a oferta às vezes parece muito atrativa, mas aquela empresa vai entrar no ecossistema que ela vai morrer. Então também o outro lado precisa se perguntar se ele está entrando num ambiente que ele vai prosperar ou ele vai, né, se apequenar em relação ao ecossistema, né? Exatamente. E nesse ponto, uma das maneiras de você endereçar essas preocupações, tanto de um lado com o outro, é você fazer uma transação dividida em duas tranches, onde você não vende tudo de uma vez, mas você vende uma parte, e a outra parte você faz a venda daqui 3 anos, daqui 4 Uma anos. opção ali de compra. Opção de compra, opção de venda, mas em que a empresa vai crescendo junto e tendo, logicamente, um facilitador para que integre junto a essa empresa maior. Então, eu acho que grande parte das transações que não deram errados foram por causa que não deram certos, foram transações em que uma cultura não se aplicava, outra estratégia não condizia com a empresa que está sendo comprada, e outra, a estrutura de transação não incentivava quem estava vendendo ou quem estava comprando a fazer aquele negócio dar certo. E eu acho que o Rogério pode falar um pouquinho, porque teve Vendeu algumas 5. transações. Conta um pouco da sua experiência em relação a isso também. Todas as empresas que eu criei, eu sempre criei para ser um ativo líquido, líquido e valioso. O que é um mindset que você não encontra muito por aí. Isso é bem diferente. Quando você... porque veja só, para você escolher o caminho do empreendimento, né, do empreendedorismo, que é um caminho muito mais arriscado, né, você tem que ter uma relação risco-retorno que faça sentido. Senão você vai ser funcionário com risco muito mais controlado. Claro. Né? Então, assim, ok, eu vou ser empresário, eu vou, né, pisar em todas essas pedras aqui do caminho, mas, né, nesse caminho, né, eu estou criando ali um negócio grandioso, né, que seja, né, grandioso no sentido que tem um valuation importante. E que seja líquido no seu caso. Não é? E aí, depois de ter vendido para as 5 empresas e agora como consultor estratégico nessa área de cybersecurity, envolvido muito com M&A, eu criei um negócio chamado os 10 ingredientes da liquidez, né, que eu acho que todas as empresas têm que ter. Então, assim, eu vejo empresas que eu olho e digo assim, cara, você nunca vai vender essa empresa. E às vezes são coisas simples. Por exemplo, um dos ingredientes é a parte de governança. Uhum. Às vezes o cara está lá na empresa e está vendendo, cybersecurity, por exemplo, vendendo, putz, estou criando um negócio grande e líquido. Quando você vai ver, o cara tem lá 300 contratos assinados e o contrato dele, né, o risco atrelado ao contrato dele é tão grande que ninguém vai querer assumir aquilo. Então, ele imagina, ele está fazendo segurança de uma empresa e, por exemplo, se aquela empresa foi invadida, não existe nenhuma proteção contratual que ele não é responsável por aquilo. Então, isso tem a ver, parece um negócio pequeno. Não, mas tem um risco de liquidez para ele gigante, de quebra, inclusive. Exato. E quem é que vai querer assumir aquilo? Pois é. Não é? Porque não tem nem como precificar. Não tem nem como precificar. Então, assim, você, nesses 10 ingredientes, um deles, sem dúvida nenhuma, é a escalabilidade do negócio, né? Enfim, são para mim, as 10 principais preocupações do empresário. E que, na verdade, se encaixa também para outros segmentos, certo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a outra questão, muitas pessoas me perguntam assim, Rogério, você vendeu 5 empresas, como que você vendeu 5 empresas? A resposta primeira é a seguinte, cara, a primeira coisa, eu vendi 5 empresas. Como assim? Não, é que empresa, você tem que vender a empresa. Ninguém vai chegar e dizer assim, me dá aí, dá 2 dessa aí. Você tem que vender a ideia, vender como que essa tese se encaixa na tese do comprador. Porque quando você você vai vender a sua empresa, aí você tem um comprador 1, um comprador 2 e um comprador 3. Provavelmente, cada um tem sua tese de compra, não é isso? E eu tenho a minha empresa aqui, que ela
pode ou não, dependendo da minha abordagem, se encaixar na tese dos 3. Não, e esse é um pensamento muito diferente, porque assim, eu tenho a sensação de que as pessoas devem ter achado que ele tá vendendo porque tá quebrando. Porque no Brasil, você monta uma empresa para perpetuar, teoricamente. Por que ele tá vendendo tanto? E não, é porque você já fez isso para este tipo de modelo, que é um modelo, eu acredito, muito mais vale do silício do que brasileiro, certo? Eu acredito que sim, mas assim, o mindset de criar um ativo líquido e valioso, ele não quer dizer necessariamente que você criou aquela empresa para vender, mas Sim. aquele ativo tem que ser líquido. Mas né? se surgir uma oportunidade, você está apto a. Apto a, né? É a mesma coisa, às vezes o cara diz assim, eu tenho um apartamento que vale 10 milhões. Como que ele vale 10 milhões? Às vezes você coloca para vender por 10 milhões e ninguém paga nem 5. Então, assim, todos esses ingredientes, para mim, sempre foram fundamentais, mas também no processo de venda, você tem que fazer a sua tese se encaixar na tese do comprador. Né? E isso vamos dizer assim, a grande arte aí do processo de venda. Eu sei muito mais vender do que comprar, apesar de eu ter trabalhado algum tempo aí no buy side, mas eu sei muito mais vender do que comprar. E eu acho que uma das coisas, a gente, como Cypress, assessorou a venda da Arcon para a NEC em 2016 e uma coisa importante, todo mundo, além de ter esse mindset de venda e de liquidez de uma empresa, é você saber exatamente aonde você tem que focar, porque o empreendedor não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não. E se ele tiver um processo de venda que normalmente leva de 8 a 12 meses, quando não mais, e o negócio começar a degringolar, ou seja, não crescer ou não trazer a rentabilidade que ele vinha trazendo, o negócio pode melar. Sim. Então, você tem um assessor que ajude a fazer essa transação e deixe você focar naquilo que a empresa é boa, naquela estratégia de como essa empresa se encaixa nos outros 3, 4 potenciais compradores, isso é fundamental. Sim. E esse é o papel que a gente vem fazendo há muito tempo. E com o Rogério a gente fez lá na Arcon. E hoje ele, em algumas empresas em que ele é conselheiro de cybersecurity, a gente acaba ajudando aí a assessorar e ver qual que é o nível de liquidez e se a empresa já está pronta e preparada para ser vendida. Se todo mundo tivesse esse pensamento como dele, o nosso mercado seria muito mais fácil, né? Seria, sem dúvida. Bom, gente, queria encerrar a conversa, adorei, acho que são assuntos que não são triviais, mas que são super importantes, e que é isso, né? Tá aqui o bode na mesa, a gente tem que cuidar de cibersegurança, são empresas que estão crescendo muito, a gente falou dos números aqui que são astronômicos, e a gente vai ver cada vez mais isso crescendo a cada dia. Então, quero agradecer vocês aí pelo papo super rico. Obrigada, Rogério, obrigada, Fábio. Obrigado. E contem com a nossa parceria aqui, Galápagos Capital e o Rogério Reis, porque esse é um tema, cybersecurity, onde se você não tiver especialistas tanto na parte de transações de fusões e aquisições e especialista em cybersecurity, a chance da transação não dar certo é muito grande. Então, essa parceria faz com que a gente consiga ser talvez o único player aqui no Brasil com uma oferta que consegue endereçar as necessidades e trazer a probabilidade de uma transação bem-sucedida maior para o nosso cliente. Que legal. Boa. Obrigada. Perfeito, é isso mesmo. E quando o pessoal fala comigo, poxa, Rogério, quero ajuda aqui nesse processo, já que você fez tantas vezes isso, na verdade... Eu fiz, mas com a ajuda da Galápagos, né? Então, Ninguém vai tão longe sozinho. Sem dúvida. Então, assim, tem uma história de sucesso que a gente pode replicar para outras empresas que estejam vislumbrando essa possibilidade. É o que a gente sempre prega, né, Fábio? As conexões certas fazem a gente evoluir ainda mais. Perfeito. Então, muito obrigada para vocês dois e a gente se vê no próximo. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você acompanha todos os nossos episódios no YouTube e também no Spotify. A gente se vê no próximo. Até lá!